Deixa eu falar um pouquinho para você, é o seguinte, todos os anos, no início do ano, então, eu apresento para os meus alunos uma lista de livros, geralmente são 12 livros, é difícil escolher os livros, porque são, são vários livros, né, que a gente quer ler durante o ano, mas às vezes não é possível, então a gente escolhe alguns livros do ano, eu me comprometo com a turma de fazer a leitura dos livros durante o ano, e eles também têm a oportunidade de escolher, então, os livros que eles vão fazer a leitura durante os 12 meses aí. Eu escolho 12 livros, hoje eu vou escolher um a mais, porque de repente eu acabo aí no decorrer do ano trocando o livro, né? Mas esse é o foco, tá? Antes de eu mostrar para você quais os livros que eu escolho, eu vou dizer que são várias áreas, então assim, eu quero durante esse ano de 2022 fazer leitura de áreas diferentes, então vamos mostrar aí na tela para você. Às vezes eu olho aqui, é que eu estou com o computador, né? Então eu vou estar olhando aqui, fazendo diretamente com você, então a compra dos livros, né? Eu vou direto na Amazon, lembrando que eu vou deixar também na descrição do vídeo os links aí se você quiser dar uma olhada. O primeiro livro vai aparecer desse lado aqui, ou desse lado, não sei, é esse aqui, ó, que é o Investidor Inteligente. Faz um tempão que eu estou querendo fazer a leitura desse livro, né? Eu até brinco com meus alunos assim, se você quer ser mecânico, você estuda alguma coisa relacionada à mecânica. Se você quer ser professor de ciência, você estuda ciência. Se você quer ser um bom chefe de cozinha, você estuda culinária, não é isso? Gastronomia. E se você quiser também aprender a investir, a ganhar dinheiro, você tem que estudar assuntos relacionados. Então esse livro é considerado aí, deixa eu descer aqui um pouquinho, ó. Ele é considerado a Bíblia do mercado de ações. Então, o Investidor Inteligente será então a minha primeira compra. Vamos adicionar no carrinho. Ok? Está adicionado. Vamos para a segunda. Esse livro aqui, não sei se eu já comentei com você em algum momento, além de trabalhar na escola, ser professor, eu também faço vendas na internet, né, que a gente chama de e-commerce ou vendas na internet, mercado digital, assim, a gente tem os nossos produtos, as nossas lojas e a gente vende. E tem uma empresa chamada Alibaba, é uma empresa assim que é muito forte, né, talvez ela é uma empresa muito forte e ela vende para o mundo todo. Eu quero entender como que essa empresa como foi criado e como é que eles fazem para vender. Então esse é o meu segundo livro, então vamos colocar no meu carrinho. Vamos para o próximo, não sei se eu falei com você também, mas eu sou meio que minimalista, né? Minimalista é aquele indivíduo que, enfim, um estilo de vida onde que você tem, você não procura ser o consumismo, né? Mas você procura viver de acordo com, tipo assim, em vez de você ter 10, 15 camisas, você tem menos camisas que você usa. Se você tiver 10 tênis, você não vai usar os 10 tênis, você vai usar menos. Então você consegue ter menos coisas e coisas de qualidade do que você ter um monte de coisas e essas coisas não ter em casa, né? Não ser usada em casa. Então, mas esse ano eu preciso ler um pouquinho mais sobre minimalismo. Eu escolhi minimalista. E aí eu escolhi então esse livro, Menos é Mais, que é um livro bem interessante. Então é o meu próximo livro. Na mesma linha, eu já li esse livro, inclusive eu já tive esse livro chamado Ócio Criativo, do Domenico De Masi, é um italiano. Esse livro, eu tinha esse livro, e depois eu emprestei esse livro, inclusive emprestei esse livro para alunos e eles não me devolveram, né, quando eu trabalhava com alunos um pouco maior. Mas eu quero reler esse livro. É muito legal quando você faz uma releitura do livro, ou seja, você já leu o livro há algum tempo e agora você vai reler o livro, é bem interessante.
Eu lembro que uma das partes do livro foi a questão de você, por exemplo, esse autor aqui, ele é um italiano, ele é sociólogo, e ele tem a casa dele embaixo, né, embaixo, e ele trabalha na parte de cima, que é um sobrado, né? Ou seja, esse livro foi lançado em 2001, essa versão aqui, 2001, e hoje a gente tem essa questão do home office, quer dizer, você não precisa sair de casa para você trabalhar. Mas o livro não trata só sobre isso, trata a questão do ócio que era criativo, ou seja, você não é ficar no ócio sem fazer nada, mas mesmo sem fazer nada você está gerando recursos, você está vivendo, você está se divertindo, né? Eu acho bem interessante, então esse é o meu próximo livro. Vamos lá. Na mesma pegada, eu também quero, eu sempre admiro pessoas assim que vivem, sabe assim, de repente está na praia, está trabalhando, está na 25, está trabalhando, está viajando, ele consegue gerar recurso. Sabe essas pessoas estilo assim, mochileiro, que vive nos países, que conhece os locais, que não precisa você trabalhar. Então esse livro, Trabalhe 4 horas por semana, quer dizer, você trabalhar menos, mas você não é você ficar parado no tempo que você não está trabalhando, mas você trabalhar menos e aquele menos que você não está prestando serviço, você consiga também gerar recursos para você sobreviver, mas além disso você, enfim, eu quero descobrir um jeito de pessoas que estão trabalhando cada vez menos e se mantendo, né? Porque muitas vezes as pessoas passam a vida trabalhando 8 horas, 10 horas por dia, às vezes tem pessoas que trabalham mais, né? E aí depois fica doente, constrói o patrimônio, mas depois ela fica doente e não consegue usufruir do patrimônio. Então esse livro também eu quero ler esse ano, Trabalhe 4 horas por dia, né? É um livro bem interessante e eu vou colocar aqui no meu carrinho, tá bom? Vamos pro próximo. Não sei se você sabe, mas eu tenho um projeto aí de investimentos, sabe? Eu estou aprendendo a investir, já tenho uma carteira, né, carteira de investimento, e eu quero assim me especializar mais na questão dos fundos imobiliários. Então nesse ano eu quero, além de estudar outros tipos de investimentos, eu quero investir assim o meu tempo, aprender bastante sobre fundos imobiliários. Então eu reservei 2 livros que eu quero comprar esse ano, quero ler, que é Fundos de Investimentos Imobiliários, e o outro, já vou colocar isso aqui no carrinho, ó, e o outro livro é esse aqui, ó, Fundos Imobiliários, Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários. Ou seja, não sei, até agora, o que eu sei, assim, a grosso modo, eu já tenho alguns fundos imobiliários, vou colocar desse lado, vou colocar desse lado aqui. Até agora o que eu sei é o seguinte: você às vezes, pelo menos eu, não tenho dinheiro, por exemplo, para comprar um prédio, né? Um prédio na Faria Lima, um prédio numa avenida, um shopping. Mas o que eu faço? Como eu não tenho esse recurso para comprar, e mesmo se eu tivesse, eu não ia comprar, eu posso comprar ações, que seria parte desse imóvel. Então, em vez de eu pegar, por exemplo, 200, 300, 500 mil reais, ou R$1 milhão que eu não tenho, e comprar um prédio, o que eu faço? Eu pego, então, esse valor, eu compro ações, né, de corretoras, etc., que tem esses prédios e paga aluguel. Vamos pensar no shopping, né? No shopping existem as lojas pagam aluguel para o dono do shopping e parte desse valor que é gerado dinheiro no shopping vem para os acionistas. Então, quanto mais ações você tem de um fundo imobiliário, por exemplo, que tem shopping, que administra shopping, que existe vários tipos de fundo imobiliário, quanto mais cota você tem, mais valor você recebe. E o interessante dos fundos imobiliários é que eles pagam dividendo, ou seja, rendimento todos os meses. Então, quanto mais fundo imobiliário você tiver, mais investimento você tiver, mais rendimento você vai ter durante o mês. A gente chama de renda passiva, ou seja, com o tempo vai gerar uma bola de neve que você vai ter mais rendimento caindo na sua conta, mais dinheiro caindo na sua conta. Mas eu preciso estudar mais então sobre fundo imobiliário, então vai ser 2 livros que eu quero nesse aí, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui também é questão de investidores, o jeito
Warren Buffett, eu nem sei de investir, eu nem sei pronunciar certinho, mas esse senhor aqui, ele tem mais de 80 anos, se eu não me engano, mas ele é o maior investidor do mundo. Então eu quero aprender com pessoas que investem. A mesma coisa assim, você quer aprender a fazer alguma coisa. O que você tem que ver? Olhar que essas pessoas, como é que essas pessoas estão fazendo. Quer dizer, ler sobre essas pessoas, conhecer sobre as pessoas. Eu já li várias coisas sobre ele, já li também, já assisti vários vídeos, mas agora eu quero ter um livro para me ler. Como eu ando de ônibus, de trem, às vezes eu consigo então sentar, ou mesmo nem sentar, eu pego o livro ali e vou lendo. Ou seja, eu consigo então ter um livro. Então esse aqui é outro que eu quero, tá comprado, quer dizer, tá colocado no carrinho. Esse livro aqui, do Primo Rico, ele tem um canal no YouTube, muito legal os vídeos dele, e ele fala então sobre a questão de juntar R$1 milhão, né? A gente tem um projeto bem legal trabalhando sobre isso, e eu quero então dar uma olhada aqui no título. O título é bem interessante, ó. Do 1.000 ao 1 milhão sem cortar o cafezinho, ou seja, você vai juntando o seu dinheiro, mas sem você cortar algumas coisas que você gosta. Então eu também quero ler esse livro. Esse aqui é o cara mais rico do mundo. Não sei se você percebeu, mas eu quero estudar bastante esse ano sobre essas pessoas. Esse Musk, que eu nem sei pronunciar o nome dele certinho, Elon Musk, esse aqui é o cara mais rico do mundo. Inclusive ele está fazendo, além de ele tem várias empresas, questão de o super celular que está vindo aí, vai ser dele, da empresa dele. Os carros elétricos, né, que vai invadir aí, quem sabe daqui a uns 10 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, maioria vai ser carros elétricos. E ele tem assim algumas coisas assim que é fora do universo das pessoas comuns, né, que são, por exemplo, terreno na Lua, coisa parecida desse tipo. Ou seja, ele tem assim várias empresas, ele administra, é o cara mais rico do mundo até hoje. Elon Musk, acho que eu pronuncio assim. Eu quero então conhecer um pouquinho como é que é a mente dessa pessoa. Quer dizer, é difícil conhecer como é que é a mente da pessoa, mas pelo menos conhecer um pouquinho sobre a vida dele, tá bom? Então esse é o livro. Inclusive esse livro, ó, se você olhar, ele tá lançado, ele é bem recente, é 2021, tá? Então vamos colocar aqui também. Próximo. Não sei se você conhece, inclusive eu estou comprando na Amazon esses livros aqui, tá? Eu vou deixar o link aqui, se você quiser dar uma olhada em alguns livros. E eu quero entender por que a Amazon cresce. São 14 princípios que trabalham nesse livro. E eu quero fazer uma leitura, então, desse livro, tá bom? Vamos colocar aqui E estamos terminando. Aqui a questão de liderança, né? Não sei se você também, já comentei com você, mas a gente, além da questão de liderança em sala de aula, eu quero trabalhar um pouquinho mais sobre isso comigo, que é a questão de você ter uma equipe, né? Formar uma equipe e trabalhar essa equipe. Então, esse livro vai ser muito interessante, eu quero também. E por último, não menos importante, é a questão da neurociência. Hoje em dia a gente sempre fala assim, se você é professor, se você trabalha com a educação, ou se você ensina alguma coisa, você tem que conhecer um pouquinho sobre neurociência. É um livro específico para quem trabalha na área educacional, mas é também uma entrada nesse mundo aí, nessa área de conhecimento que eu sempre quis, tá bom? Então vamos também nesse livro aqui. Pronto, vamos ver, então, são 13 livros, tá aqui, vamos conferir ver se está correto. Então, vamos agora do final para o início, né? Você tem aqui neurociência, empatia assertiva, questão de liderança, os 14 princípios de como cresce a Amazon, os empreendimentos, aqui o cara mais rico do mundo, quero ler um pouco sobre ele, o atual, de 1.000 ao 1 milhão, do Primo Rico, inclusive ele tem um canal no YouTube, o jeito Harry Buffett de vestir, não sei se a pronúncia é assim mesmo,
2 aqui de fundos imobiliários que eu quero aprender, e mais aqui 2 livros sobre a questão de pensar um pouquinho sobre a nossa vida em relação ao trabalho, ou seja, não trabalhar, mas passar a vida trabalhando. Ou seja, tem que encontrar um jeito aí de trabalhar menos, manter o rendimento que você tem, e aí você pensar de curtir mais a vida. Então, esse aqui é o trabalho 4 horas por semana e ossos criativos. E o próximo aqui é menos é mais, que é a questão de minimalismo, que eu quero aprofundar. Eu considero já um cara minimalista, então eu quero aprofundar um pouco nesse assunto. É um livro bem interessante. E o outro é sobre e-commerce, que é venda pela internet. Eu tenho já várias leituras que eu fiz sobre isso, mas eu quero entender um pouquinho mais sobre a questão do Alibaba, ou seja, como é que essa empresa conseguiu, a história dessa empresa, como é que eles fazem aí eles estão mudando, inclusive, como é que eles fazem para crescer. Para você ter uma ideia, eles são mundiais, ou seja, produto que às vezes a gente compra, a gente não sabe, mas eles têm o envolvimento deles. E o primeiro aqui, que seria no último aqui, o investidor inteligente, tá bom? O total deu esse valor aqui, que é, na realidade, um investimento. Então, vamos fechar o pedido. Está carregando. Opa. Tá indo. Fechar o pedido. Pronto, tá aqui. Tá todos os livros aqui. E agora eu vou colocar meus dados aqui e pronto, tá bom? E depois então, quando os livros chegarem, aí eu então vou gravar um vídeo mostrando para você os livros. Se de repente aí, quando começar as aulas também, eu quero levar os livros para a sala de aula, que é o que eu faço todos os anos, e mostrar então os livros para a minha turma. É uma forma de também incentivá-los a poder ir praticando a leitura. Eu acho que quando você lê, você consegue aí descobrir um mundo. Às vezes você não, por exemplo, vamos dizer que você quer estudar sobre uma cidade. Então, mesmo se você não ir na cidade, você consegue conhecer a cidade através da leitura. Ou seja, ler, você descobre o mundo além daquele mundo que você está ali vivendo. E a leitura também te ajuda a entender esse mundo que você vive. No caso específico dos livros que eu escolhi para esse ano, são livros que são áreas que eu quero aprofundar. Algumas áreas aprofundar um pouco mais, e outras áreas só, outras áreas que eu já conheço assim, um pouco mais, e outras áreas que eu quero colocar aí e iniciar os estudos. Principalmente questão de neurociências, são então áreas que eu conheço pouco e eu preciso aprimorar, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tchau, fui, até!